Irmãos, capítulo 5 do Apocalipse, o livro selado e o cordeiro. Amém? Vamos fazer a leitura. Tem mais alguém lá fora? Pode chamar, por favor? Irmã querida. Capítulo 5. Vamos fazer a leitura. É o último livro da Bíblia. Amém? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou ler versículo a versículo. E aí, cada versículo nós iremos comentar. Vocês leram a revista? Quem leu a revista? Leu? Hã? Leram a revista? Leu? Aham. Porque é o seguinte, eu não vou ficar aqui lendo a revista, entendeu? Eu vou trabalhar o texto, não é? Obviamente, aquilo que eu vou falar tem uma influência da revista, tem influência dos livros que eu utilizo, que eu estudei também, né? Mas eu vou me basear no texto sagrado para que você possa olhar para o texto e identificar aquilo que Deus está comunicando a cada um de nós, tá bom? Então, é isso que é importante dizer neste momento. Ok? Versículo 1, vamos ler todos juntos? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ok? Eu aqui só vou utilizar, mais especificamente, a parte inicial da lição. A lição tem uma introdução, e nessa introdução, ela trabalha da seguinte maneira. Onde é que esse mundo vai parar? Você já teve essa sensação de que as coisas estão completamente desgovernadas, né? Que tudo está muito diferente, que parece que você não sabe o que vai acontecer, né? Uma insegurança total. Parece que a nossa época ela é uma época de tantas transformações, até mesmo pelo advento da internet, né? Então, são muitas transformações e as pessoas estão um pouco perdidas, sem saber para onde vão, para onde caminha a história. E, por conta disso, o livro do Apocalipse, ele se faz urgente, premente para nós, como também, naquele período, ele foi urgente para aqueles irmãos que ali estavam, porque eles estavam realmente vivendo um período difícil, de perseguição, de sofrimento, e a mensagem veio ao encontro. Quem faz concurso público aí, precisa ter cuidado com essas pegadinhas. Existe uma diferença entre ao encontro e de encontro, né? Ao encontro vem favoravelmente, vem somar, vem acrescentar. E de encontro vem chocar, vem colidir. No caso aqui, vem ao encontro das necessidades desses irmãos daquela época, né? E aí, queridos, o versículo 1 diz, nessa visão que João teve, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Primeira coisa que eu diria para você, é importante que você grave isso. O texto fala que, na verdade, João viu na mão direita. E aqui tem um fator importante para nós. Vi na mão direita. Significa dizer que é a mão de poder, é a mão de comando, é a mão de autoridade. O livro estava na mão direita, mão de poder, mão de autoridade. Perfeito? Então, a nossa história, ela não está em desgoverno, como possa parecer, como pode aparecer, mas a nossa história tem um comando, tem uma direção. O livro está na mão de alguém, e na mão direita. E na mão de quem? Daquele que está sentado. E por que João fala, importante dizer isso, por que João fala daquele que está sentado? E ele não disse assim, porque está na mão do Deus, ou nome em hebraico, alguma coisa que o valha, né? Que ele poderia utilizar aqui algum nome diferente. Não. É porque, na verdade, ele não fala Deus, porque a intenção é justamente essa. O judeu tinha todo um cuidado de mencionar o nome de Deus, vocês sabem disso muito bem. Então, ele não menciona o nome daquele que está assentado. Mas a gente sabe que esse é Deus, que está assentado. E ele tem o livro na mão direita. E o texto diz no versículo 1 ainda, que o livro está escrito
por dentro e por fora, não é isso? O que isso quer dizer, irmãos? Primeira coisa que eu diria para vocês, o conteúdo deste livro, ele é um conteúdo extenso, não é um conteúdo pequeno, porque, obviamente, a história não é pequena, né? Se eu estou com 50, né, Paulo? 50, Paulo? 50 e pouquinho, né, Paulo? Se eu estou com 50, já é um tempo considerável de vida, você imagina a história do mundo, não é? Então, o texto fala que esse livro está escrito por dentro e por fora. Ou seja, há um grande conteúdo aí, tá? É por isso o livro por dentro e por fora. Outra coisa importante de dizer aqui, nesse versículo 1 ainda, que esse livro está todo selado com quantos selos? Está querendo dizer aqui 7, vocês sabem muito bem, que dá a ideia de algo completo, de plenitude, né? De plenitude. O texto está querendo dizer para a gente que esse livro está completamente o quê? Selado, fechado. E se ele está tão fechado assim, tão bem lacrado, é sinal de que para alguém abrir esse livro tem que ser alguém digno, tem que ser alguém que tenha autoridade. E então, isso é muito interessante que se diga. Então, a gente aprendeu aqui algumas lições já no versículo 1. A primeira delas é que João teve uma visão. A segunda coisa é que esse livro, ele está na mão direita daquele que está sentado. E se está na mão direita é porque está no controle, no comando, porque a mão direita é a mão de poder, é a mão de autoridade. Nós vimos também que esse livro foi escrito por dentro e por fora, é sinal de que ele contém toda a história, que ele é um livro extenso. E, por fim, o versículo 1 ainda nos diz que ele está completamente selado. E aí no versículo seguinte, versículo 2, o texto diz que João também viu mais. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Uma pergunta. Será que há alguém que tem dignidade para abrir esse livro e para quebrar esses selos? Será que existe alguém? Essa é a pergunta que João recebe do próprio anjo, não é isso? Quem é digno? Uma indagação. E no versículo 3 nos diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pôde ou ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Veja que coisa. A visão que João tem é uma visão de que não há ninguém digno, nem entre os mortos, nem entre aqueles grandes homens que foram importantes na história de Israel. Nem Elias, nem Abraão, nem Isaque, nem Esdras, nem Moisés, nenhum desses grandes nomes da história de Israel era digno de ter o privilégio de abrir esse livro. Nem os maiores líderes de todas as religiões do mundo, das mais famosas, estão nesse grupo. Então, nem no céu, nem na terra, nem entre aqueles que já estão na eternidade, não havia ninguém que pudesse abrir esse livro. O que ele está querendo expressar aqui é a total impossibilidade do elemento humano fazer certas coisas que só podem ser realizadas por Deus. O homem não pode se salvar, o homem não pode se autodeterminar como ele gostaria. Tudo está dentro da vontade de Deus e da autoridade de Deus. Portanto, nem os homens mais importantes, os homens mais dignos, teriam a condição de abrir esse livro. Em nenhum lugar, nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins, nem os serafins, ninguém tinha autoridade para abrir esse livro. E aí, o texto vai nos dizer assim, versículo seguinte, versículo 4, que João chorava muito. E há um motivo pelo qual João chorava muito a ter essa visão.
Ao ter essa visão, João chora muito por um motivo, e a própria Bíblia explica no versículo de número 4 qual foi esse motivo pelo qual João chorava muito. O choro dele era um choro copioso, era um choro muito grande, muito intenso. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 4. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. É como se ele dissesse: e agora? Qual será o próximo passo? O que vai acontecer? O que nos aguarda? O que nos espera? E não é assim que a gente pensa também em relação à vida? O que nos aguarda? O que nos espera? O que de fato vai acontecer daqui por diante, nos meus próximos anos, nos seus próximos anos? O que há de acontecer? O que a história nos reserva? A gente faz, por vezes, perguntas assim, não faz? Ainda mais em dias como os nossos, onde as coisas são tão complicadas, diferentes, mudam tanto. A gente pergunta: meu Deus, quanta incerteza. E para aqueles irmãos que estavam lá, das 7 igrejas, que são os primeiros a receber a mensagem, aqueles irmãos, eles estavam vivendo um momento aparentemente no qual a igreja estava perdendo, porque muitos estavam sendo perseguidos, muitos presos, muitos estavam morrendo por causa da sua fé. Muitos estavam morrendo por causa da sua fé. Parecia que tudo estava fora do seu lugar. E aí, não quero ferir aqui a consciência dos irmãos que são mais suscetíveis à cultura, né? Mas enquanto eu ministrava, enquanto eu estudava, melhor dizendo, essa aula, e a gente estuda bastante para trazer um pequeno conteúdo, a gente estuda muito. E quando eu estava já no final dessa aula aqui, estudando, eu me lembrei de um compositor não evangélico, e esse compositor escreveu algo que eu achei maravilhoso, embora muito simples. Vocês sabem que nós cremos numa doutrina chamada graça comum. É uma doutrina que não diz que a pessoa é salva, mas que nos mostra que Deus distribuiu saberes, conhecimento, dons, beleza, também para com aqueles que não são cristãos. E eles são capazes de fazer poesias, de falar coisas que talvez eles nem entendam muito bem, mas estão falando. E quando eu li essa lição, estudei essa lição, me veio um cantor que, se eu não estou enganado, lá pelos idos de 1979, início dos anos 80, esse compositor, ele recebeu um diagnóstico muito grave de saúde, e todos diziam que ele iria morrer. Aí, se eu não me engano, ele foi morar em Friburgo, ou ele é de Friburgo, e lá o clima é melhor para ele foi lá para cima, para a serra, e ele escreveu uma música muito bonita que conta um pouquinho dessa história dele, né, da doença, da enfermidade. Paulo até lembra dessa música, né, Paulo? Mas ele escreveu uma outra música que parece que ele resume justamente o capítulo 5 de Apocalipse. Uma música antiga que ele diz assim: tudo está no seu lugar, graças a Deus. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus. Você lembra? Lembra também? E essa lição, ela mostra justamente... Agora, quem lembra quem é o cantor e compositor? Benito de Paulo. Né? Graças a Deus está vivo. E muita gente que disse que ele ia morrer, já se foi e ele está aí, está vivo. Né? É Deus quem tem a última palavra. Irmãos, quando eu lembrei dessa música, eu falei: gente, tem tudo a ver com isso aqui. A igreja precisa acordar que aparentemente as coisas estão fora do lugar na nossa vida, mas não estão. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Tudo está no seu lugar. Por mais que as coisas estejam difíceis, Ele está controlando, Ele está no comando. Eu diria para vocês: os sofrimentos que você já viveu, que eu já vivi, aqueles maiores da nossa vida, até algumas vergonhas que nós já passamos na vida, têm um papel importantíssimo na construção da nossa espiritualidade, da pessoa que nós somos hoje. Essas experiências, elas enriquecem a nossa vida, a nossa história. E essa semana
eu coloquei uma frase no Facebook que dizia assim, né? Uma frase que dizia justamente isso. Ser uma pessoa é ter história para contar. É ter história para contar. Você é rico como você é rico, porque você tem muitas histórias para contar. Só você sabe o que você enfrentou e o que você passou. Só você sabe. Mas ninguém sabe. E um certo dia, eu já contei para os irmãos, eu estava em casa e eu reclamei um pouquinho, mas eu não era um tipo de reclamação, era uma constatação das dificuldades que nós vivemos. Eu mesmo vivo muitas dificuldades. Já foram maiores. E aí meu filho falou assim, e eu falei, filho, eu sou muito diferente do pastor fulano de tal. Pastor fulano de tal, ele não precisa pegar nenhum copo d'água para ele, nem fazer um café, nem atender o telefone. Se ele quer ligar para um irmão, não faz como eu, que eu pego o telefone e ligo para o irmão na hora. Irmão, quero falar contigo. Ele tem uma secretária que liga para ele. Só depois ele aparece, oi irmã, como vai? Eu não, eu já falo direto. E aí, o meu filho, que ainda não é crente, não é convertido ainda, estou orando por ele, meu filho virou-se para mim, era pequeno naquela época ainda, talvez tenha uns 4 anos, 5 anos, virou-se para mim e falou assim, pai, tudo bem que você não tem ninguém para fazer o café, para ir buscar água, não tem uma secretária para ligar, né? Não tem essas lutas todas, né, que você tem. Talvez você tenha lutas que o outro não tem, você tem essas lutas, mas existe uma diferença muito grande. Na linguagem dele, uma linguagem mais simples. Ele falou assim, mas tem uma diferença muito grande, pai. E aí ele falou justamente o que esse autor, que eu acabei de citar, falou, né? Ele disse assim, pai, a grande diferença é que você tem história para contar. Você tem história para contar. Eu tenho certeza que se eu sentasse com você agora, você ia falar da sua vida, das suas lutas, das suas vitórias, como você cresceu, como você saiu da sua cidade natal, veio para o Rio de Janeiro, como você passou num concurso público, como você fez a prova da ordem, como você pelejou para chegar onde você chegou. Você vai falar, olha, meu pai era muito pobre, minha mãe era muito pobre, mas e queridos e queridas, Deus tem um projeto e um plano na vida de cada criatura. Aquele hino, tem um plano, Deus tem um plano, ele é maravilhoso, né? E realmente Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E a riqueza que há em mim, a riqueza que há em você, ela se dá justamente por isso, por esses dramas, por essas lutas, por essas questões que nós já vivemos, né? Então, esse texto aqui, João fala disso. João estava preso em onde? Na ilha de Patmos. Ele não estava numa boa, numa ilha não, era uma ilha feia, pedregosa, e ele estava o quê? Trabalhando duro naquele lugar. Então, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. E na sequência, o texto vai nos dizer assim, e ele chorava muito, a gente entende qual é o motivo do choro dele, porque ninguém podia nem mesmo olhar para esse livro, e aí o texto fala, todavia, um dos anciãos, e a Bíblia aqui nos ajuda no português, né? Não tem aquela história de anciões, né? Anciãos, né? A Bíblia é muito boa, a Bíblia me ajudou muito na caminhada. E aí o texto diz que o ancião disse o que para ele? Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui eu queria que você entendesse o seguinte, quem diz para ele sobre o leão da tribo de Judá é o ancião, não é ele que está dizendo, é ele que está dizendo, é na verdade o ancião, não ele. E aí o texto fala do leão da tribo de Judá. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E aí eu queria que você pensasse uma coisa, quando a gente pensa em Jesus como o leão da tribo de Judá, a gente pensa na imagem daquele que é a semelhança do rei Davi, é poderoso, é forte, né? A gente lembra da esperança que havia no povo de Israel sobre a vinda daquele que iria reeditar o reinado de Davi, queria libertar o povo de Israel do domínio do povo romano, do Império Romano. Tudo isso vem à nossa mente, mas o texto nos diz aqui que ele vê, o outro vê, o leão
da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mas, quando você pensar... Pois não, presbítero? Sim. Aham. Sim. Sim. Traz essa história. Aham. O 7º selo vai ser o nosso assunto da próxima aula, ou o primeiro selo, pelo menos, vai ser o assunto da nossa próxima aula. Está no capítulo 6 em diante. Mas é importante dizer aqui o seguinte, mas é uma boa dica de filme para a gente, hein? Para a gente assistir. Um grande filme. Bom, e aí vem uma coisa importante da gente frisar, né? Jesus, ele teve a sua humilhação, mas ele teve também a sua glorificação ou exaltação. Humilhação e exaltação. Ele era o cordeiro, mas ele era também o leão, né? E a vitória que ele conquistou foi uma vitória não na força, mas sim na sua, o quê? Na sua humilhação, na sua fragilidade. Ele se deu por nós onde? Na cruz do Calvário, né? Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, é interessante que o ancião fala do leão da tribo de Judá. Mas quando é João falando, né, o ancião fala do leão da tribo de Judá. Mas olha agora, versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé. Olha que coisa interessante. Esse não está assentado, ele está de pé. Por quê? Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele não está prostrado, ele não está caído, ele foi soerguido, ele ressuscitou, ele está de pé. Só que quando João vê, ele fala aqui, versículo 6, então vi de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Então, ao mesmo tempo que Jesus Cristo, ele se deu por nós na cruz do Calvário, ele sofreu, ele morreu, mas ele também ressuscitou. Ele é leão, é uma imagem dele, mas ele também é cordeiro. João capítulo 1, versículo 29 nos diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lembra, por exemplo, de Isaías 53, né, a gente lembra que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Que coisa maravilhosa, né? Então, é essa visão que João tem. João veio e fala assim, opa, eu estou ficando outra vez animado. Espera aí, há esperança para nós. Olha que coisa boa. Existe um que é digno de abrir o livro e desatar os selos também. E aí o texto diz, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele esteve morto, mas não está mais. Ele desceu ao Hades, mas agora ele está redivivo. E o texto fala que ele está em pé. É vitorioso. E aí a sequência diz, ele tinha 7 chifres. Irmãos, que imagem é essa? Será que é assim mesmo que Jesus é? Cordeiro, leão, 7 chifres? Obviamente isso aqui é uma linguagem simbólica. Nós precisamos entender isso. E o 7 é plenitude, perfeito? Plenitude. Quando a gente pensa em 7 chifres, chifres é símbolo de poder, de força. Então ele tem todo o poder. Está correto? 7 chifres, todo poder. E quando eu penso em todo poder, me vem uma palavra teológica aqui que a gente costuma falar. Ele é o... Alguém falou por aí. Eu ouvi lá atrás. Alguém falou aqui também. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Então,
uma nova esperança ressurge. Né? Ou seja, há esperança para nós, há esperança para a humanidade. Ele está vivo e ele não tem um poder parcial. Algum poder, ele tem todo o poder. Isso é maravilhoso de se dizer. Né? E aí, na sequência, você olha e o texto fala assim: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Visão plena, toda visão. O que lhe vem à cabeça? Alguém falou aí, não é verdade? Onipresente. Ele vê tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo, nada escapa a ele. O nosso Deus não dormita nem dorme. O nosso Deus cuida de nós. Então nós temos certezas bíblicas, o embasamento bíblico, que esse texto ele foi escrito para trazer esperança. E aí o irmão Carlos Alberto falou assim: pastor, é essa esperança, pastor, é a esperança de esperançar. Eu falei: é isso mesmo, Carlos Alberto. Não é uma esperança passiva, mas é uma esperança de alguém que aguarda uma viva promessa, algo que vai acontecer. Não é isso? E aí o texto fala para nós assim, olha, veja comigo. Então você está identificando bem que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, Deus está presente também através do Espírito Santo em todas as partes. O Espírito Santo também é Deus. Perfeito? O Espírito Santo também é Deus. E aí o versículo 7. Veio, pois, e tomou um livro da mão direita, mão de poder, mão de autoridade, daquele que estava sentado no trono. Ou seja, Deus Pai, com o livro na mão. E agora quem estaria com o livro na mão? Quem? Jesus. Não é isso? Ele com o livro na mão. Você está vendo como é que, se nós trabalharmos o texto com muito vagar, a gente vai ver que o texto ele é perfeitamente inteligível. Por mais que hajam símbolos, a gente vai perceber que a mensagem é uma mensagem importante para os nossos dias, é atual, ela é pertinente para a sua vida e para a minha vida. Não é uma história para trazer pavor a ninguém, para trazer medo a ninguém, mas a certeza de que você serve a um Deus, que Ele é poderoso, que Ele te guarda, que Ele te protege e que Ele tem o senhorio da história, da minha história, da sua história também. Bom, e aí olhe para o texto que diz assim, versículo 8: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouros cheia de incenso, que são as orações dos santos. Bom, aqui algumas coisas importantes a gente dizer o seguinte, que toda a criação, representada aqui pelos 4 seres viventes, e também os eleitos de Deus, a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, representado aqui pelos anciãos, ela glorifica a Deus, ela adora a Deus. Os 24 anciãos também adoram a Deus na pessoa do Cordeiro. Ele é digno de adoração, ele é digno de louvor por tudo aquilo que ele realizou, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa boa aqui, é a gente saber que orar é algo de muito significado para Deus, né? As orações, elas não são perdidas, não são desconsideradas. O que Deus faz é arrumar a nossa oração para que Deus possa receber, né? O Espírito Santo faz isso, diz lá Romanos capítulo 8, né? Quando diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não dá para o quê? Para a gente exprimir, né? É isso que a gente tem que entender. E aí o texto vai dizer assim para nós, versículo 9: E entoava um novo cântico dizendo, um cântico, depois você verá mais outro cântico, Russell Shedd disse o seguinte,
que se alguém não gosta de cantar, esse alguém não deve ambicionar a vida espiritual. Porque a gente canta hoje, já na terra, e a gente vai cantar muito no novo céu e na nova terra. Vai ser um lugar de muito louvor. E o que é mais legal é saber que quem canta bem vai cantar melhor ainda. E quem não canta também vai poder cantar bem. Essa é a minha esperança, de poder louvar o Senhor e louvar muito melhor do que eu louvo hoje. E aí o texto diz assim para nós, queridos, veja comigo aqui no texto. Digno és, ou seja, se não havia ninguém digno, esse aqui, o Cordeiro de Deus, ele é digno de fazer isso. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos por um motivo. Veja comigo o versículo de número 9. O motivo dele poder fazer isso é porque ele fez uma obra muito importante, muito significativa. O texto fala porque ele foi morto, porque foste morto, e com o teu sangue, foi à custa do seu próprio sangue, que ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Quem é capaz de interpretar aqui? Língua, povo, nação, etnia. O que quer dizer isso para nós? Sabe o que quer dizer para nós isso? Que Deus não tem os seus eleitos apenas numa determinada localidade. Deus tem os seus eleitos em todas as partes do mundo. Deus quer salvar pessoas dos mais variados dialetos, das mais variadas culturas, das mais variadas tribos. Deus quer salvar pessoas, e dentre os seus eleitos estão pessoas de todas as culturas, de todas as raças, de todas as etnias. Isso é muito importante dizer, irmãos, para que ninguém pense que nós somos os únicos. Nós não podemos dizer quem são aqueles que Deus vai salvar. Nós temos que pregar o Evangelho para toda a criatura, para todas as pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho, porque Deus tem os seus eleitos e eles serão identificados pela pregação do Evangelho. E outra coisa importante dizer aqui, é que para adorar a Deus, nós teremos uma diversidade cultural. Tem gente que vai gostar de hinos clássicos e vai cantar hinos clássicos. Tem gente que vai cantar a música mais moderna. Tem gente que vai tocar harpa. Mas tem gente que vai vir lá com um tambor da África, porque se converteu. O outro vai tocar um carrom. O outro vai tocar um violão. Né? As músicas serão variadas, mas uma coisa nós sabemos: virão pessoas com as mais diversas culturas, com toda a riqueza, com toda a beleza, porque não existe uma cultura que seja totalmente santa, mas também não existe uma cultura que seja totalmente maligna. Então a beleza de Deus está inserida nas culturas mais diversas, compreende? Nas culturas mais diversas, e os adoradores de Deus estarão entre esses. E o texto diz: e para o nosso Deus os constituís reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. A igreja do Senhor já está reinando sobre a terra. Desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, nós estamos reinando sobre a terra. É o chamado período do milênio. Nós estamos vivendo o milênio. E se estamos vivendo o milênio, é o período no qual o nosso inimigo está amarrado. E nós temos liberdade para salvar pessoas e libertar essas pessoas para o senhorio de Cristo. Versículo 10. E vi, e agora ele fala, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, de milhares e milhares. Milhões de milhões e milhares de milhares. Mais uma vez cantando e proclamando, olha o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, e honra, glória e louvor. Gente, quantos termos aparecem aqui? Quantos termos aparecem aqui? 7. 7 é o quê? Plenitude. Perfeito? O que está dizendo para nós é que ele recebeu o reconhecimento, a adoração
plena, a adoração perfeita. Nós vemos aqui que ele foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, está dizendo. Aí eu quero perguntar a você aqui, isso é importante. Quando o versículo 3 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. O que a gente entende aqui? Que toda a criação de Deus tributa louvor, honra, glória, reconhecimento a Ele. Toda a criação, os animais, os peixes, ou seja, não há um ser que não reconheça o louvor e a adoração a Deus. Toda a criação o adora. É isso que ele está traduzindo para nós aqui, porque ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. E aí no versículo de número 13 ainda, diz assim: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Ou seja, Deus é digno de louvor? Sim. E o Cordeiro? Também, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus. Então, ele também é digno de louvor. Os dois são adorados, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus, ele não tem o domínio transitório, ele não tem um domínio circunstancial, ele não apenas cuida de você e guarda a sua vida apenas por um tempo, por um período, mas ele, diz a palavra aqui, fará isso pelos séculos dos séculos. Isso significa dizer que será eternamente esse cuidado. Deus cuida de nós nesse plano, durante a nossa existência na terra, mas Deus também estará cuidando de nós no novo céu e na nova terra. Essa lição fala para aqueles irmãos daquela época e fala para nós uma verdade muito importante. Não pode escapar da minha mente que Deus está no comando da história do mundo. Deus está no comando da sua história, da minha história e da história do mundo. Nada vai se perder pelo caminho. Faça um exercício mental. Lembre agora dos anos que já se passaram na sua vida. Veja quantas lutas, quantas dificuldades, quantas superações, quantas bênçãos, quantas realizações que você honestamente, embora tenha se empenhado, tenha se esforçado, mas você é obrigado a reconhecer: gente, naquele momento que eu vivi, foi Deus. Não fui eu sozinho, mas foi Deus. Aquele momento onde tudo fechou, o tempo fechou, meu pai morreu, onde a crise veio, onde o Estado não pagou, onde problemas vieram. Meu irmão, a doença do cônjuge, e Deus nos guardou, e Deus nos protegeu, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus, Ele cuida de você, e Ele cuida de mim também. E isso o texto diz para nós, que Ele não faz transitoriamente, Ele faz em todo o tempo, mesmo quando a história parece estar meio sem sentido. Não meia, tá, gente? Quem vai fazer concurso público, meio sem sentido. Pode parecer que esteja meio fora de sentido, mas tudo, quando a gente espera mais um pouco e ultrapassa um pouco mais, sabe o que a gente percebe? Que tudo estava dentro do controle. Tudo que Deus fez tinha um propósito, tinha uma razão de ser. Até o sofrimento, até a perseguição que aqueles irmãos sofreram. E aí, para a gente finalizar, versículo 14. E os seres viventes responderam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.
E aí eu pergunto a você, nesta manhã, você tem adorado a Deus? Você tem reconhecido, apesar das lutas de hoje, quem Ele é? O que Ele fez na sua vida, na sua história? Você está disposto a servi-lo para viver e para morrer? Ainda que as coisas fiquem maravilhosas, clareiem à sua frente, as bênçãos venham, e ainda que elas não venham, que você tenha que viver lutas e dificuldades, você está disposto a passar por isso tudo? É a pergunta que o texto faz. Está disposto a você entregar a sua vida a Ele, se ainda não fez, e viver para Ele, sabendo que tudo encontrará sentido somente nele? Até os percalços que você vive só encontram sentido nele. Está disposto a pensar nisso? Está disposto, nesta manhã, a fazer a mesma declaração que aquele que não é crente fez quando compôs uma música e dizendo que tudo está no seu lugar? As coisas podem parecer estar fora do lugar, mas não estão. Eu falava para um irmão antes do culto, e aqui eu termino, que um senhor amigo meu, pai de um amigo querido, homem muito conservador, isso já aconteceu há bastante tempo, talvez uns 20 anos aproximadamente. Um belo dia ele tem a notícia de que a sua filha estava grávida e daria à luz a um bebê. E aquilo o deixou muito chateado, revoltado, triste com aquilo. Um homem com aquela formação, aquele período que ele viveu, um homem mais idoso, triste, e é natural que estivesse triste, porque não era o momento propício para isso acontecer. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, irmãos, como Deus tem o controle de todas as coisas, né? Aquela notícia da gravidez da sua filha, que não foi muito bem recebida de início, e o bebê veio a nascer, chegou o momento do nascimento do bebê, e aquele bebê trouxe para aquela família e para aquele homem um novo alento para ele continuar a existir e a viver. Pouco depois do nascimento daquela criança, ele foi diagnosticado com uma doença muito séria, com um câncer, já avançado, câncer. E muitos atribuem, claro que tudo é a Deus, né, em primeiro lugar, obviamente, mas muitos atribuem àquela criança que era agora a alegria dele, a razão da sua vida, do seu existir, o motivo pelo qual aquele homem viveu tantos anos ainda e não faleceu tão rapidamente. Deus, ele tem esse poder maravilhoso. Ele escreve certo por linhas certas. É assim que ele escreve. Mas ele nos surpreende porque os contornos que ele dá à nossa vida nem sempre são entendidos perfeitamente por nós. Nós não compreendemos os caminhos de Deus, porque vamos para um lado, vamos para o outro, Deus nos leva para cá, Deus nos leva para lá, Deus faz isso na nossa vida, Deus nos surpreende, algo acontece, uma notícia chega. Mas tudo, irmãos, está no seu lugar. O livro está selado. Deus está sentado, mas o Cordeiro está em pé. E ele é digno para abrir o livro, para desatar-lhe os selos e para nos contar toda a história da humanidade. Mas não apenas nos contar, mas para reger essa história, para governar essa história, para conduzir essa história, porque ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele tem todo o direito de executar os seus planos eternos na nossa história. Por isso, meus irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem que aparentemente as coisas estão fora do seu lugar, mas Deus é aquele que mantém todas as coisas no seu devido lugar. Tudo está no seu lugar e é Ele quem governa a nossa vida e a nossa história. Vamos sair daqui nesta manhã com muita esperança, sem medo algum, porque o Senhor é o Senhor da minha vida e da sua vida. Amém? Que Deus vos abençoe rica e copiosamente em o nome de Jesus.